O que acaba com a bateria do seu carro? Eu sou o professor Herbert e seja bem-vindo à Academia de Motores. É porque ontem estava funcionando e hoje não tá mais. Hoje eu fui da partida e nada. Eu não sei o que aconteceu, né? Ou então eu fui virar a chave. Uau. E nada, não pegou. O que foi que eu fiz de errado? Onde eu errei? E como eu faço para isso não acontecer de novo? Fica calmo. Eu vou fazer você entender como funciona uma bateria, porque se eu fizer você entender como ela funciona, você vai aprender como preservá-la. Fica tranquilo. Vamos dar olá ao nosso amiguinho elétron. Olá, elétron. O elétron é uma partícula elementar subatômica e ele é capaz de conter carga elétrica e magnetismo. Sozinho é quase que inofensivo. Porém, quando ele encontra seus amiguinhos, é capaz de formar uma corrente elétrica. E este nome corrente elétrica não veio por acaso, porque como toda corrente tem a sua capacidade de tensão, para passear com um poodle numa praça, você pode usar uma corrente bem fininha. Mas se você for levantar um elefante, essa corrente tem que ser bem mais grossa. E a diferença entre a corrente do poodle e a corrente do elefante é o tamanho e espessura dos elos da corrente. E com a corrente elétrica é a mesma coisa. A única diferença é que os elétrons não mudam de tamanho, mas eles podem aumentar de quantidade. E dependendo da quantidade de elétrons que houver nesta corrente, determina-se então o volt. Então o volt é uma unidade de medida da corrente elétrica. E dependendo da quantidade de elétrons que houver nessa corrente e a velocidade desta corrente elétrica, podemos acender lâmpadas, funcionar motores elétricos, energizar placas e circuitos eletrônicos e com isso fazermos complexas máquinas funcionarem, como os computadores, máquinas de lavar ou até mesmo o seu carro ou a sua moto. Mas existe uma diferença entre os eletrodomésticos da sua casa, aqueles que você liga na tomada, como 110 ou 220, porque esses trabalham com energia alternada. E essas energias estão disponíveis nos postes das ruas, aqueles fios que saem do poste e entram na sua casa. Mas isso já é para outra aula. Se na sua casa são eletrodomésticos, nos carros são consumidores. Lâmpadas, ar-condicionado, ventoinha do motor, vidros elétricos, luzinhas do painel, carregadores de bateria, módulo, atuadores da injeção eletrônica, todos esses são consumidores. E todos eles são 12 volts. Ou seja, é necessário uma corrente elétrica de 12 volts para alimentar todos esses consumidores. Mas existe um porém aí. Uma lâmpada é 12 volts. E o motor de arranque do carro também é 12 volts. Mas a quantidade de elétrons para fazer uma lâmpada funcionar é diferente da quantidade de elétrons que é necessário fazer um motor funcionar. Um motor de arranque dar a partida no motor. E essa diferença de quantidade de elétrons nós chamamos de amperagem. E aqui neste canal nós adoramos animais. Então, também usamos exemplos com animais. Esse gatinho, por exemplo, está bebendo água na torneira. E para saciar a sua sede, ele está bebendo água num fio de água que cai da torneirinha. Observe que a torneira nem está totalmente aberta. Agora observe este bombeiro apagando um incêndio. Um carro pegou fogo e ele está apagando o fogo do carro. Vocês viram o tamanho da mangueira do bombeiro? Vocês perceberam quanta água saiu da mangueira do bombeiro? Pois a eletricidade também tem o mesmo comportamento. Não é somente a tensão uma das unidades de medida, mas também a quantidade e velocidade da energia necessária para fazerem determinados consumidores funcionar, como a lâmpada e o motor de arranque. E agora que você sabe tudo sobre corrente elétrica, voltagem, tensão e amperagem, o que isso tem a ver com a bateria? É que diferente dos consumidores que existem na sua casa, dos eletrodomésticos, que a energia vem do poste, o carro não tem de onde tirar a energia, então ele precisa acumular essa energia. E para acumular energia, é necessário acumular elétrons. Mas o que pega é que eles precisam ficar acumulados e armazenados de uma forma estratégica, num ponto estratégico. Porque a mesma bateria que faz aquela luzinha no painel indicar para você que a porta está aberta, é a mesma bateria que fará o motor de arranque girar o motor para o motor pegar.
Então todos esses elétrons têm que estar disponíveis e ter passagem livre, tanto para fornecer energia para a lâmpada, como para o motor de arranque. Tá bom, então lá vai nós no exemplo de novo. Mais um exemplo. Digamos que na sua cidade existe um terminal de ônibus. E digamos que esse terminal de ônibus seja projetado para comportar 100 pessoas. Então, para este terminal de ônibus, foi contratado um ônibus que caiba 100 pessoas. Essas 100 pessoas vão caber de forma confortável, todas elas sentadas. E este ônibus tem apenas duas portas. Uma porta de entrada e outra porta de saída. E por cada porta é possível passar apenas uma pessoa por vez. E durante o seu trajeto, um passageiro dá o sinal. O motorista para e uma pessoa desce. Mas ao mesmo tempo, outra pessoa sobe. Mantendo assim as 100 pessoas lá dentro. E é assim durante todo o seu percurso. Em alguns momentos, descem 3 pessoas. Mas ao mesmo tempo, sobem 3 pessoas. Descem 4, sobem 4. Descem 10, sobem 10. E é assim, esse mundo perfeito, imaginário, o tempo todo. Agora, vamos juntar as coisas. O terminal é o seu carro. O ônibus é a sua bateria. As pessoas são os elétrons e as portas são os polos de bateria. A porta de entrada é o polo positivo. A porta de saída é o polo negativo. Na mesma proporção em que saem pessoas, entram pessoas. Na mesma proporção em que saem elétrons, retornam elétrons. E como essas 100 pessoas sempre estão sentadas de forma confortável, os elétrons também estão armazenados de forma confortável dentro das placas da bateria, de forma que caibam todas elas e que todas elas fiquem disponíveis, todas elas sentadinhas no seu lugar. Pois é, meu parceiro, mas lá no ônibus, você sentadinho no banco, você se comporta, você fica quietinho, até chegar a hora de você descer do ônibus. Mas o elétron não, porque ele é pura energia. O tempo todo ele quer fugir, o tempo todo ele quer escapar, o tempo todo ele quer se mexer. Porque é a natureza dele, ele é assim. E esse é um dos desafios da bateria, manter ele quieto, parado no lugar, sem poder escapar. E a bateria, para fazer isso, ela se utiliza de um recurso químico, uma jogadinha química. Um líquido ácido presente na bateria, e nesse líquido ácido há mergulhado na bateria diversas placas de chumbo, chumbos e camadinhas de chumbo, com diferentes espessuras. Essa jogadinha química, essa combinação entre o ácido e o chumbo, fazem com que o elétron se estabilize, ele fique quietinho no lugar lá, e é por isso que a bateria consegue armazenar essa energia, ok? Se você tirar a bateria do carro e guardar ela, ela vai continuar lá, quietinha, cheia de energia. Uau! Evoluímos, hein? Porque agora você já sabe quem é quem, já sabem quem faz o quê. E agora só falta o porquê do porquê. Porque seu carro está na garagem agora e você deu na partida e ele fez uau, uau, uau. Ou ele fez tec, tec, tec e não pegou. Porque sua bateria fez exatamente o que ela foi projetada para fazer. Funcionar quietinha, sem incomodar ninguém. Infelizmente, quando ninguém nos incomoda, também não prestamos muita atenção. Então você nem se lembra qual foi a última vez que você trocou a bateria. Talvez você se lembrou hoje de manhã, que você tentou procurar alguma garantia ou tentar puxar na memória. Tá bom, mas agora vamos falar só um pouquinho sobre você. Sobre os seus hábitos. Hábitos que podem refletir na durabilidade de vida útil da bateria. Pela manhã, quando você entra no carro para dar a partida, você entra, senta no banco, põe a chave e já imediatamente vira a chave para dar a partida? Tá. Sabe o que isso pode ocasionar? Sabe o que pode acontecer? É o seguinte. Pela manhã, a primeira partida do carro, aliás, em todas as partidas do carro, mas a partida matinal, depois que o motor chegou na temperatura ambiente, os módulos do seu carro entendem que é necessário um checklist. E esse checklist é feito por todos os módulos que existem no seu carro. O módulo da injeção eletrônica, o módulo do câmbio, o módulo do airbag e o módulo do ABS, módulo do habitáculo. Okay? E esses checklists envolvem atuações rápidas, testes rápidos de atuadores. Atuadores, por exemplo, como solenoides do ABS, sensores e solenoides da injeção eletrônica, sensores e solenoides e atuadores do câmbio. E tudo isso tem que ser numa fração muito rápida de tempo, ok? 2, 3 segundos, tudo isso tem que acontecer para haver um checklist
e todos os módulos checarem todos os componentes de todos os sistemas e liberar para você o bom funcionamento. É por isso que às vezes você dá a partida e alguma luzinha fica acesa no painel indicando algum defeito, porque aquele sistema foi reprovado no checklist. Por exemplo, se você tiver alguma falha no câmbio, algum sensor que durante o checklist matinal aquele sensor não correspondeu ao teste, então acende a luz do câmbio. Ok? E aí o profissional vai entrar com o aparelho lá e vai ver qual é o defeito. Bom, enfim, você entendeu. O que acontece é que esses checklists precisam de uma tensão elétrica, né? Porque são vários sensores, todos eles testados ao mesmo tempo, e essa tensão elétrica sai da bateria. Sem contar que durante a noite a pressão na rede de combustível caiu. Porque é o projeto do carro é esse. Você parou de usar o carro, a pressão de combustível cai, despressuriza, para não ficar pressão na bomba de combustível, na mangueira de combustível e provocar algum vazamento. Porque é combustível, não pode ficar vazando no chão, né? Então na hora que você vira a chave, a bomba de combustível, ela liga pressurizando o sistema. Se você conseguir colocar o ouvido lá debaixo do banco, você vai ouvir a bomba lá. Ela está pressurizando o sistema. Isso também consome uma certa energia. Então haverá uma tensão elétrica ali. Ok. Somando todas essas atividades matinais, né, a amperagem dessa tensão, está conseguindo entender qual é o meu raciocínio aí? Ou seja, a quantidade de elétrons que terão que sair de dentro da bateria com grande velocidade, com uma corrente mais grossa, ou seja, com uma resistência maior, é iminente, isso acontece de manhã. Sem contar que ontem à noite, quando você chegou, você esqueceu o farol aceso. Sem contar também que ontem, quando você chegou, estava chovendo. E você esqueceu o para-brisas ligado. Essas coisas são hipóteses, tá? Isso que eu estou contando para você pode ter acontecido ou não, mas isso pode ter acontecido durante a vida útil desta bateria. E eu estou tentando explicar para você quais são as coisas que causam danos à bateria. E imediatamente, sem pestanejar, você pôs a chave e virou o contato para dar partida no motor. Porque você quer dar a partida no motor para o motor esquentar. Porque você sabe que de manhã o motor precisa, né, funcionar pelo menos ali seus 10, 15 segundos, né, para o óleo subir e tal e tudo mais. Mas existe uma espera também. Você põe a chave e liga o contato, ou seja, aquelas luzes que acendem no painel. Aí todos os checklists vão acontecer. Se você parar para prestar atenção, você vai ouvir várias coisas acontecendo. A bomba fazendo a pré-pressurização, as solenoides trabalhando, né, vários testes, as luzes do painel, algumas começam a apagar, algumas continuam acesas. E aí logo depois que você der a partida, todas elas precisam apagar, e se alguma permanecer acesa é porque há algum defeito naquele sistema. Eu estou explicando isso para você agora, mas até então você não sabia disso. E aí você virava a chave para dar a partida no motor e somando todas aquelas tensões que eu acabei de mencionar para você, mais o motor de arranque, essa tensão, essa amperagem necessária para fazer tudo isso acontecer é muito forte para a troca de energia que a bateria consegue fazer. Porque só são duas portas na bateria. Uma de saída e outra de entrada. Igual no ônibus lá. E essas portas têm uma quantidade máxima de pessoas que podem passar por ela. Ou seja, a quantidade máxima de elétrons que conseguem passar por essas portas. No ônibus cabiam 100 pessoas, mas dentro da bateria existem trilhões de elétrons. E é necessário muitos e muitos e muitos elétrons para formarem várias correntes elétricas para fazer todos aqueles componentes funcionar. E toda aquela tensão gerada por conta desta virada de chave para dar a partida. E todos esses elétrons, todas essas partículas precisam sair por aquela portinha ali para fazer todo mundo funcionar. E como houve uma liberação de partículas, porque todos os consumidores requisitaram o funcionamento, fecharam o curto, né, fecharam o circuito, uma vez que se fechou o circuito, o elétron não vê a hora de chegar ali naquele circuito para fazer o magnetismo e a eletricidade, que é a função dele, girar, todo mundo funcionar, energizar as placas eletrônicas. Porque o elétron ele é serelepe, bicho. Ele encontrou um circuito fechado, ele vai lá, pomba. Ele quer funcionar. Ou seja, se você acionou o botão, a luz acende. Ele é louco para ir para cima. Né? Imagina trilhões de elétrons querendo sair pela mesma portinha, pelo mesmo bornezinho. Para piorar um pouquinho, durante todos esses anos que a bateria está lá, aquele terminalzinho negativo e o positivo das baterias ficaram parados lá durante tanto tempo e ninguém mexeu neles, que eles criam um mau contato elétrico. E esse mau contato elétrico é como se a porta dos ônibus ficassem meio que fechadinhas. Porque o mau contato elétrico digamos que isso seja contato total elétrico,
conforme vai passando o tempo e o oxigênio vai agindo entre todas as superfícies, isso é natural, e as oxidações são naturais para tudo que há no planeta. As ações do oxigênio, isso envolve os nossos pulmões, isso envolve tudo que é de metal, deterioração de matérias orgânicas, ok? Então, o mau contato se estabelece. E acontece que as coisas vão perdendo contato. Perdendo contato é a mesma coisa que a porta isso e fechando, porque a quantidade de coisas que passam quando há contato total é uma coisa, quando há contato parcial é outra. A área de contato é menor. Então, imagina trilhões de elétrons querendo passar por uma passagem bem estreita, porque o restante da passagem está contaminada por mau contato. E aí o que acontece é que todos aqueles trilhões de elétrons querem sair da bateria, eles não conseguem, eles se agitam dentro da bateria. E a temperatura interna da bateria começa a subir. A temperatura da bateria é programada para subir. Ela tem uma faixa de subida de temperatura. Algumas sobem 1 grau, 2 graus, né? Então, está na tabela da bateria lá. Algumas sobem 25, outras sobem 30 graus. Também está tabelado, é normal, isso acontece com a bateria. Só que se exceder a esta temperatura e com frequência diária exceder essa temperatura, esse líquido ácido começa a perder o equilíbrio da sua acidez. A densidade da acidez desse líquido começa a se deformar, perder a neutralidade. Com isso começa a oxidar demais as placas de chumbo. E o que acontece é que as baterias, os elétrons começam a não conseguir mais se armazenar dentro da bateria. Ou seja, dentro do ônibus não vão ter mais 100 bancos para 100 pessoas sentarem, vão ter apenas 70 bancos. Mas o que aconteceu dentro da bateria foi que essa mudança da neutralidade da acidez acabou danificando as casinhas dos elétrons. E toda vez que essa bateria recebia carga do alternador, porque o carro consome bateria e o alternador devolve essa energia através do carregamento. Não cabiam mais 100 pessoas no ônibus, ou seja, não cabia mais todas aquelas trilhões de partículas de elétron. Foi caindo a quantidade de partículas de elétron. E com isso foi aumentando a oxidação das placas. E com isso foi deformando cada vez mais a estabilidade da acidez. E hoje de manhã, quando você foi dar a partida, virou uma casa vazia. Não haviam mais elétrons. Não haviam mais partículas necessárias o suficiente para fazer tudo isso funcionar. Talvez se você for na bateria lá agora tirar os bornes e limpar, talvez possa ser que você consiga a partida. Mas o que você vai fazer agora? Você vai chamar o vizinho e você vai dar uma chupeta. Aí, você vai colocar o carro do lado dele lá, você vai dar uma chupeta. Se a sua bateria ainda tiver casinhas para caberem partículas de elétrons, joia, você ainda tem bateria por um certo tempo. Mas há um certo ponto em que as casinhas se queimam ali de tal forma que os elétrons acabam se tornando distantes demais uns dos outros. E essa carga de elétrons se torna ineficiente, ela não funciona mais. Então aí é necessário você substituir a bateria. E tomara que você não caia na próxima pegadinha. Porque você se lembra do terminal? Que o terminal era capaz de suportar 100 pessoas? Ok. O terminal é a sua casa, por exemplo. Ele é capaz de conter consumidores que consomem até X volts, X amperagem com X tensão. Então é necessário que você tenha uma bateria que comporte e suporte tudo isso. Se você colocar uma bateria que tem uma capacidade de amperagem menor do que é necessária, essa incidência de temperaturas altas durante a partida ela vai ficar maior e você vai perder a bateria mais rápido. Ou se você fala assim, não, então eu vou evitar já esse problema, eu vou comprar uma bateria com uma amperagem muito maior. Outro erro. Porque o seu carro, ele também não consegue carregar a quantidade de elétrons necessárias para essa bateria nova que você está colocando. Então significa que casinhas ficarão vazias. E a ineficiência de amperagem e tensão desta bateria que você comprar aqui é maior. Ah, meu carro é para 55 amperes ou 50 amperes. Eu vou colocar logo uma de 60. Significa que o seu carro não vai conseguir carregar toda a capacidade correta dos 60 amperes, ou seja, todas as quantidades de partículas necessárias. E sempre você terá uma tensão deficiente, sempre você terá má saúde elétrica no seu carro. E sem contar também que você pôs um somzão, um módulozão, um somzão, os alto-falantes gigantes, mas não se atentou que as cargas do seu carro, as cargas elétricas do seu carro desde então aumentaram.
e a capacidade de tensão, amperagem dos carregamentos e do carregamento aí da bateria também mudaram. Porque quando você põe alguns consumidores a mais no seu carro, que consomem muita energia, você precisa também corrigir o acumulador de bateria, que é a bateria, e você precisa corrigir também quem carrega a bateria. E uma coisa que é muito comum de eu pegar nas oficinas são instalações de sons ligados diretamente na bateria. Gente, isso é muito ruim, isso não é bom, ok? Instalação de sons e acessórios, como módulos de som, ou então aqueles consumidores de DVD, alguma coisa que você tenha que não seja o original do carro. As instalações precisam ser feitas no poste-chave. O que é poste-chave? Poste-chave é tudo que consome energia depois que você virou a chave. Porque significa que o som estará protegido sobre sobrecargas elétricas, ok? Que acontecem muito, se dependendo da saúde do seu alternador. Aliás, o alternador é um dos maiores causadores também de defeitos na bateria, porque o alternador tem que carregar de 13,5 a 14,8 volts, e às vezes ele está carregando acima dessa capacidade ou abaixo dessa capacidade. E você se lembra do ônibus? Desce uma pessoa, sobe outra pessoa, descem duas, sobem duas, descem cinco, sobem cinco. Esses sobem cinco, quem tem que jogar essas 5 pessoas para dentro do ônibus é o alternador, e se ele estiver carregando abaixo, se descem 5, ele não vai conseguir subir os 5, ele vai subir 4, ok? Claro, isso é tudo uma ilustração, tá? Para quem realmente manja sobre potências elétricas aí, por favor, eu estou tentando explicar de uma forma que uma pessoa do zero consiga entender, tá bom? Porque eu estou fazendo essa aula para quem está começando do zero, ok? Isso é para quem está começando do zero, tá? Então tenha paciência aí, você que manja, não vai cacetar minha cabeça aqui não, tá bom? E se ele estiver carregando a mais, se saírem 5, tem que entrar só 5, não pode entrar 6, 7, 8. Senão a bateria vai o tempo todo também trabalhar com temperatura alta, ok? E a durabilidade da bateria cai também, certo? Então depois que você virou a chave, e aquelas luzes todas acenderam, tudo que aconteceu depois que você virou a chave no contato se chama pós-chave. E todos aqueles consumidores estão protegidos. Protegidos pelo quê? Pelas caixas de fusíveis. Pela caixa de fusível, por exemplo, existem vários fusíveis lá protegendo todo mundo. Se algum deles der a louca, der o problema, entrar em curto, aquele fusível queima, ok? E não sei se você já parou para observar. Quando você tá com o somzão ligado, lá escutando um forró, ou então rock and roll no carro, às vezes à noite, e a luz do painel tá acesa. Você tá ostentando lá na avenida, lá à noite, com o somzão ligado, bum, 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 bum. E se você olhar para a luz do painel faz a mesma frequência dos alto-falantes, tá? Bum, 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 bum. Isso são interferências. Então, todos os consumidores causam interferências, essas interferências precisam ser estabilizadas, e elas são estabilizadas através do alternador. No alternador existe um regulador de voltagem, esse regulador de voltagem mantém a tensão uniforme, limpa, né, para não danificar módulos, ok? Placas e circuitos eletrônicos. Então, quando você for instalar sons e acessórios no seu carro que consomem muita energia, peça para o profissional instalar debaixo do painel, né? Aliás, debaixo do painel, a placa de fusíveis, tem algumas casinhas a mais, que é para o profissional ir lá e adaptar uma casa a mais, adaptar um fusível a mais, um consumidor a mais, certo? E aí ele põe uma etiqueta no mapa, onde há os mapas dos fusíveis, ele põe uma etiqueta, olha, no lugar tal, tal fusível tal. Isso é coisa de profissional, ok? Esse é o verdadeiro profissional, não um cara que pega aquele puta cabo gigante vermelho, liga lá na bateria, ainda lá põe lá um disjuntor, ou então um fusível, né? Não, isso tá errado, isso não pode. Okay? Você pode danificar módulos da injeção eletrônica, módulos do câmbio. Tá aqui um videozinho que eu explico isso de forma direitinho aqui pra vocês, tá? Desculpa a densidade das informações, eu tô falando aqui que os meus neurônios são iguais aos elétrons, diz os seus também. E na hora que eles começam a trabalhar, começam a vomitar tudo, tá? Tomara que eu tenha te ajudado, ok? Tomara que toda essa informação que saiu da minha cachola tenha te ajudado, ok? Mas eu agradeço você que ficou até aí, até agora. Agradeço muito a sua participação. Se gostou do vídeo, por favor, compartilha, dá uma força pro gordo. Dá o like também, deixa o joinha, tá? Pro YouTube poder pegar meu vídeo e levar para outras pessoas que precisam dessas informações também. Tá bom? É isso aí, tamo junto. Obrigado. Câmeras de ar.